Vamos entender um pouco como funciona a síntese de proteína nesse retículo endoplasmático granuloso. Quando esse RNA mensageiro ele é formado no processo de transcrição, que a gente já viu lá nos ácidos nucleicos, existe um código e esse código ele sinaliza que essa proteína ela só poderá ser produzida aqui dentro do retículo endoplasmático granuloso. Ele sinaliza que é uma proteína de exportação ou é uma proteína que ela não pode ser produzida aqui no citoplasma por diversos motivos. Esse sinalizador aqui, ele vai atrair uma partícula que reconhece esse sinal, que é uma proteína também, que vai aderir a esse RNA mensageiro e vai trazer para cá, ou seja, vai trazer esse ribossomo para ele aderir a essa membrana aqui, a esse retículo endoplasmático granuloso, e a partir daí ele começa a síntese de proteína e essa proteína ela vai ser produzida aqui dentro do retículo endoplasmático granuloso. Aqui nós temos exemplos de célula com intensa síntese de proteína. Aqui a gente consegue ver, deixa eu colocar logo tudo para a gente ver. Nós temos aqui uma células do pâncreas. Aqui é uma célula do pâncreas, a gente tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático granuloso. Igual eu falei para você, dependendo do tipo de célula, tu vai ter mais um determinado tipo de organela do que outras. Se eu for olhar a célula, neste caso do pâncreas, essa célula do pâncreas ela vai ter uma maior quantidade de retículo endoplasmático granuloso. Por quê? Porque é uma célula que vai produzir uma grande quantidade de proteínas. E a maioria das proteínas que ela produz são proteínas de exportação. Ou seja, são proteínas que são produzidas que vão agir em outros tecidos, como por exemplo a insulina, como por exemplo o suco pancreático, que vai ter função de digerir todas aquelas substâncias que a gente consome. Complexo golgiense. Essa organela ela é constituída de 6 a 20 bolsas membranosas achatadas, empilhadas umas sobre as outras. Muitas proteínas produzidas pelos ribossomos no retículo endoplasmático granuloso são enviadas para o complexo golgiense. É no complexo golgiense que as proteínas são modificadas, separadas e empacotadas em bolsas membranosas para serem enviadas aos locais que irão atuar. Portanto, são organelas responsáveis pela secreção celular. Esse complexo golgiense ela é uma estrutura que tem a função de receber a proteína e modificar, empacotar ela para que ela possa ser secretada e que ela possa atuar em outros tecidos, como por exemplo a gente viu a célula do pâncreas, que ela produz o suco pancreático. Esse suco pancreático são proteínas que são produzidas lá no retículo endoplasmático granuloso, que tem que ser secretada lá para o intestino. O retículo endoplasmático granuloso, ele vai enviar essas proteínas para o complexo golgiense e lá no complexo golgiense vai ocorrer as modificações necessárias e posteriormente ela será enviada lá para o intestino, onde terá a sua função, onde irá ter a função de digestão. Na célula vegetal, ela secreta substâncias de reservas que abastecem o vacúolo central das células, tem função também de síntese de carboidratos. São aqui no complexo golgiense que são formados lisossomos e também são responsáveis pela formação do acrossomo dos espermatozoides. O que seria esse acrossomo dos espermatozoides? É uma vesícula repleta de enzimas digestivas que tem a função de perfurar a membrana do óvulo no momento da fecundação. Aqui a gente tem o complexo golgiense, que é um complexo de bolsas achatadas, como a gente viu, e ela tem todas aquelas funções que a gente acabou de falar. Uma das principais funções é receber essas proteínas, modificar ela para que ela possa ser secretada. Uma das principais funções do complexo golgiense é secreção.
Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm mais de 80 tipos de enzimas digestivas capazes de digerir grande variedade de substâncias, como por exemplo, ela possui as proteases, lipases, nucleases e amilases. O que são isso? São enzimas que digerem proteína, no caso das proteases, que digere lipídio, no caso das lipases, que digere ácidos nucleicos, no caso das nucleases, e digere amido, no caso das amilases. Ela tem um pH ácido. Os animais possuem centenas de lisossomos que são produzidos no complexo golgiense. Então, o complexo golgiense, uma outra função do complexo golgiense é produzir esses lisossomos. A função desses lisossomos é digestão. Ela vai digerir as substâncias que entram dentro das células. Existem os lisossomos primários e os lisossomos secundários. Os lisossomos primários são as estruturas que são recém-formadas ou recém-produzidas aqui a gente consegue ver, pelo complexo golgiense. Então, o complexo golgiense produz esse lisossomo primário. Esse lisossomo primário, aqui a gente consegue ver que, por exemplo, nós temos uma determinada partícula. Imagine o seguinte, eu tenho uma partícula, essa partícula ela foi fagocitada pela célula, formou um fagossomo. Esse fagossomo aqui vai se fundir com esse lisossomo primário. Esse lisossomo primário vai se fundir com esse fagossomo e vai formar essa estrutura maior aqui que a gente chama de lisossomo secundário. Qual é a diferença desse lisossomo primário para o secundário? Esse lisossomo primário aqui, ele é recém-formado, ele não está em ação. É a vesícula que está cheio dos mais de 80 tipos de enzimas que a gente viu. Quando esse lisossomo primário ele adere ou ele se funde a esse fagossomo, ele começa a digerir essa partícula que foi fagocitada, forma-se essa estrutura maior que a gente chama de lisossomo secundário. Esse lisossomo secundário ele tem função heterofágica e tem função autofágica. Função autofágica dos lisossomos. Do grego auto, próprio, e fagia, de comer, ele digere partes desgastadas da própria célula, como por exemplo, de organelas velhas. Aqui a gente tem, e também pode ocorrer nos lisossomos por heterofagia. O processo dos lisossomos podem ocorrer por autofagia ou por heterofagia. Vamos primeiro ver por autofagia. Autofagia é quando algumas organelas elas têm que ser liberadas, elas têm que ser destruídas. Dessa forma ocorre a formação dos vacúolos autofágicos, ocorre a fusão dos lisossomos primários com esse vacúolo, formando o lisossomo secundário. Ocorre a digestão, porque nesse lisossomo primário vai ter mais de 80 tipos diferentes de enzimas. Ocorre essa digestão, o que é aproveitado a célula aproveita, o que não é aproveitado a célula põe para fora por plasmocitose. Esse é o processo que ocorre por autofagia nos lisossomos. O processo por heterofagia nos lisossomos ocorre da seguinte forma: alguma substância, alguma partícula, ela é fagocitada, ocorre a formação de um fagossomo. O lisossomo primário se funde com o fagossomo, formando o lisossomo secundário. Ocorre a digestão dessa partícula, o que é aproveitado a célula aproveita, o que não é aproveitado a célula põe para fora pelo processo de plasmocitose. Aqui a gente tem a liberação, que é uma hemácia, onde ocorre a liberação do núcleo por exocitose. Os centríolos são estruturas citoplasmáticas que estão presentes na maioria dos organismos eucariontes, com exceção das plantas, no caso das angiospermas. O centríolo é um cilindro cuja parede é constituída por 9, que a gente está vendo, por 9 conjuntos de 3 microtúbulos e geralmente ocorre aos pares nas células. É responsável pela cinética celular, divisão celular,
Originam também cílios e flagelos. Lá na divisão celular, nós estudamos a duplicação dos centríolos e a partir desses centríolos que são formados as fibras do fuso que vão ser responsáveis pela separação dos cromossomos. Aqui a gente tem as estruturas dos 3 túbulos, 9 túbulos de 3. Mitocôndrias. As mitocôndrias são dotadas de 2 membranas, uma externa lisa e uma interna dotada de pregas, que são denominadas cristas mitocondriais. Essas mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular, ou seja, elas são responsáveis pela produção de energia. Nessas cristas mitocondriais, elas são preenchidas por um líquido viscoso com enzimas, DNA, RNA e ribossomos. Essas mitocôndrias, elas são organelas que ela tem um DNA próprio, ela tem ribossomos próprios e ela se autoduplica. A gente vai entender um pouco melhor as mitocôndrias, principalmente em relação à sua função, que é a respiração celular, ou seja, a produção de energia, na terceira etapa que a gente vai ver respiração celular. Então, a gente tem aqui a mitocôndria, formada por uma dupla membrana. A gente tem a matriz mitocondrial, onde vai encontrar uma série de proteínas e DNA. E temos a crista mitocondrial, que a gente vai aprender onde vai ocorrer o processo de respiração, nessas cristas aqui que a gente vai ver. A gente vai ver em maior detalhe quando formos ver lá na terceira etapa. Na matriz mitocondrial, ocorrem as reações do ciclo de Krebs com liberação de gás carbônico e nas cristas mitocondriais vai ocorrer a cadeia respiratória, que a gente vai ver tudo isso com mais detalhe na terceira etapa, quando a gente for ver respiração celular. As mitocôndrias apresentam uma capacidade de autoduplicação, origem exclusiva materna. Todas as mitocôndrias que a gente possui é de origem materna. Então, se existe algum problema mitocondrial, foi de origem materna, uma vez que as mitocôndrias nos espermatozoides, normalmente eles são degenerados. O que acontece? Quando vai ocorrer a formação dos cromossomos, o cromossomo ele tem que garantir a mobilidade. Quando vai ocorrer o processo de meiose. Então, basicamente, quase todas as organelas, elas são degeneradas para permanecer somente o núcleo, para que esse espermatozoide ele fique mais leve e, consequentemente, ele consiga ser mais rápido. Então, basicamente, quase todas as organelas que a gente possui no nosso corpo foram provenientes da nossa mãe. Peroxissomos. Os peroxissomos são bolsas esféricas e membranosas que contêm enzimas, como, por exemplo, as oxidases, que utilizam o oxigênio para oxidar substâncias orgânicas, formando como subproduto a água oxigenada, que é chamado de peróxido de hidrogênio, que é altamente tóxico para as células. E também possui as catalases, que vão transformar essa água oxigenada em água e oxigênio. Elas também oxidam ácidos graxos para serem utilizados na respiração celular e na síntese de outros compostos. Elas são muito abundantes nas células do fígado e no rim, onde vai promover a desintoxicação celular. Eles oxidam essas substâncias tóxicas absorvidas no sangue, transformando em produtos inofensivos. No fígado, participam na produção dos ácidos biliares. Vamos estudar agora os plastos. São organelas típicas das células vegetais, com membranas dupla com presença de DNA. Portanto, elas conseguem se autoduplicar. Elas podem ser cromoplastos, que contêm pigmentos. No caso aqui, a gente tem os plastos cloroplastos, que possuem pigmento clorofila, de cor verde. Xantoplastos, que possuem a xantofila, pigmento amarelo. Eritroplastos, a eritrofila, pigmento vermelho. Cianoplastos, cianofícias ou feofila, azul. Feoplastos, de cor parda. E existem os leucoplastos, que não têm pigmento e armazenam material de reserva, como é o caso do amido. As estruturas possuem um envelope, os tilacoides e o estroma.
O estroma é a região preenchida com material viscoso. Tilacoides são as vesículas achatadas mergulhadas no estroma. Grano, pilha de tilacoides. Grana, conjunto de todos os granos. Aqui a gente consegue ver as estruturas, os tilacoides, que são essas estruturinhas aqui, ó. E que a gente tem os granos, que são essas pilhas de tilacoides. Essas estruturas que a gente está vendo aqui são os granos. E o conjunto, você tem grana. Cloroplastos, observa-se sobre a lamela os grãos que a gente consegue aqui. Nós temos os cloroplastos, a gente viu que os cloroplastos é um tipo de cromoplasto que tem um pigmento verde, que ele possui o estroma, que esse estroma é essa parte viscosa aqui dentro, e a gente tem os tilacoides. E aqui a gente tem os granos, que são os tilacoides empilhados. Cada estruturinha dessa é um tilacoide. Aqui a gente está vendo os cloroplastos, tem a cor verde e ela é responsável pelo processo de fotossíntese, uma vez que ele é capaz de captar a luz solar. Esse processo de fotossíntese é o processo em que a planta consegue obter seu próprio alimento. Ele pega o dióxido de carbono mais a água, utiliza a energia solar para realizar o processo e produz a glicose, o carboidrato, mais oxigênio e água. Os leucoplastos são os plastos incolores, que não têm cor, e são responsáveis pelo armazenamento de substâncias como o amido, por exemplo. Os cromoplastos a gente viu, que são os que apresentam cor, neste caso aqui, caroteno, essa pigmentação amarelada. Os vacúolos são estruturas de armazenamento que podem ser classificadas em 3 categorias. Vacúolos relacionados com o processo de digestão intracelular, que a gente já viu a formação dos vacúolos lá nos lisossomos. O vacúolo autofágico dá para formar também o fagossomo. Vacúolo alimentar, que pode ser o fagossomo ou pinossomo. Vacúolo digestivo, que são os lisossomos secundários. Vacúolo autofágico, também lisossomo secundário, e o vacúolo residual, que é aquele que a gente viu que não é aproveitado mais por esses vacúolos aqui, é liberado por plasmocitose. Temos também os vacúolos contráteis ou pulsáteis, que ele ocorre em indivíduos que vivem em um meio hipotônico. Então, ele absorve uma grande quantidade de água. Se ele não tivesse esse vacúolo contrátil, esses organismos morreriam porque eles iriam estourar. Esses vacúolos contráteis são essas estruturas que são responsáveis pela retirada do excesso de água, de forma a manter esse controle osmótico, o equilíbrio osmótico. Tem função de preenchimento de espaços, aumento do tamanho da célula vegetal, e também de armazenamento, como por exemplo de água, armazena também no seu interior íons como o sódio, armazena carboidratos, aminoácidos e proteína. Existem alguns vacúolos também que armazenam substâncias que são tóxicas para alguns organismos que se alimentam dessa planta. Pigmentos também são armazenados nesses vacúolos. Células são as unidades básicas dos seres vivos. Todas as células têm 3 coisas em comum, não importando o seu tipo. Todas as células têm uma membrana celular que separa o interior da célula do ambiente externo. Citoplasma, que é um material gelatinoso, e DNA, que é o material genético da célula. Existem 2 categorias de células. A primeira categoria são as células eucariontes. Elas têm organelas que invariavelmente incluem o núcleo, além de outras partes especiais. As células eucariontes são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas, animais, protozoários, fungos. A segunda categoria são as células procariontes. Elas não têm núcleo ou organelas membranosas. Elas apresentam um material genético, mas que não está contido dentro de um núcleo. As células procariontes são sempre organismos unicelulares, tais como as bactérias e cianobactérias. Então, o que são organelas?
Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém o DNA, ou material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como ela o fará. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está se preparando para se dividir, o DNA se condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém um nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou produzir proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no hialoplasma, que é a substância gelatinosa no interior da célula. Ribossomos podem passear livremente dentro do hialoplasma ou anexar-se ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, pois contém ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais tal como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo golgiense, as recebe. As proteínas movem-se dentro do complexo golgiense, onde elas são personalizadas em formas que a célula pode usar. O complexo golgiense faz isso ao alterar a estrutura das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de vesículas que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo, bem centralizado, armazena o suco vacuolar. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são como coletores de lixo que levam as partes da célula danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela que obtém energia para células tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP que fornecem energia para todas as atividades da célula. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém sua forma através de um citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitos de proteínas, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos, também feitos de proteínas. Alguns organismos, tais como plantas, que são seres autotróficos, ou seja, que produzem o próprio alimento, o fazem captando energia luminosa. Essas células possuem uma organela denominada cloroplasto. É no cloroplasto onde acontece o processo de fotossíntese. Ele é verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular além das membranas celulares, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que ocorrem em apenas algumas células. Aqui estão apenas alguns exemplos. Nos seres humanos, o trato respiratório é revestido por células que contêm cílios. Estes são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-las. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento das células.
A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide.